A música, segundo a definição da pesquisadora Maura Pena, é uma forma de arte que tem como material básico o som inserido em um contexto histórico-cultural específico. Para a pesquisadora, a música como linguagem não se caracteriza como linguagem universal. Pode ser que seja um fenômeno universal, porém difere em cada cultura em que se desenvolve. Se a música fosse uma linguagem universal, seria sempre significativa para qualquer pessoa. Isto é, qualquer música seria significativa para qualquer pessoa, independentemente da cultura. E desse modo, a estranheza em relação à música do outro não existiria. O pesquisador Ian Cross, por sua vez, argumenta que a música pode ser definida como atividade humana, temporalmente padronizada em âmbito individual e social, envolvendo a produção e percepção de sons sem referencial consensual fixo. Sintetizando essas definições, a música é entendida, então, como a organização de sons para serem ouvidos em uma perspectiva socialmente construída. Olá, eu sou Ana Cansado, violista e integrante do Grupo Jacarandá. No bloco Por Dentro da Orquestra de hoje, conheceremos a Gislene Barros e o seu instrumento, a trompa. Olá, eu me chamo Gislene Barros, sou aqui de Brasília. O meu início na música foi aos 22 anos. Faz algum tempinho assim, mas nem tanto assim porque eu estou com 38. Então, eu não comecei como a maioria começa, que é sempre muito jovem, muito cedo. Eu entrei no âmbito da música por conta do segmento cristão. Sempre toquei em orquestra de igreja, banda de igreja. Me vi interessada por causa de alguns grupos cristãos e descobri o instrumento através de um grupo específico. E através disso eu fui conhecendo, fui me apaixonando pela trompa e virou um amor desenfreado. Após isso eu comecei a descobrir que a trompa, além de fazer parte desse segmento, que é mais nichado, eu consegui ouvir obras maravilhosas através de Mozart, Beethoven, Bach e as obras de trilhas sonoras que são as que eu mais amo e admiro, que são maravilhosas, principalmente John Williams, eu sou fã daquele cara porque eu tenho certeza que ele gosta muito de trompa, porque tudo que ele faz para trompa é sensacional. Então eu adoro ouvir trilhas sonoras de música por conta de toda a parte de banda, orquestras que faz. Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter. Então eu sou muito segmentada para esse ramo. Nunca pensei em me profissionalizar na música, sempre me considerei uma musicista amadora, mas a música sempre me chamou. Eu fiquei 6 anos trabalhando na área militar como musicista do Exército Brasileiro, na banda marcial, aqui em Brasília. Foi uma experiência diferenciada na minha vida, onde eu pude entender um pouco mais esse cenário musical, conheci algumas pessoas fantásticas também, musicalmente falando. Estudei na Escola de Música de Brasília, fiz todo o curso básico, fiquei durante algum tempo no curso técnico, saí por conta do Exército, que eu não estava conseguindo me dedicar como eu gostaria, mas é uma área que sempre me abordou de uma forma muito gigante. Eu não consigo me desvincular. Eu sou apaixonada pela música, pela trompa, por tudo que fala dessa área, eu sou apaixonada. Então, eu sempre vou me desafiando em novas coisas. Pretendo voltar para a escola, porque eu gosto muito de tocar. Toquei nas bandas da escola, muitos anos na banda da escola de música. Participei de alguns eventos de lá, curso de verão. Estou terminando a licenciatura em música também. Então, acaba que eu não quis, mas a música me quis. Eu toco esse instrumento aqui maravilhoso, com design diferenciado, lindíssimo, por sinal, chamado trompa. E ele veio de uma época bem antiga, bem remota. A trompa, ela começou como um chifre mesmo. Ela foi usada muito em rituais religiosos, em cultos religiosos e também para as caçadas. Então, ela vem, a gente chama de horn, né, em inglês, porque ela vem de chifre mesmo, essa é a palavra. Se nós desenrolarmos todas essas voltinhas que nós temos aqui nela, ela dá mais ou menos uns 3 metros
por aí. Então, é um instrumento um pouquinho grande. Nós temos aqui as chaves, né? A chave, 3 chaves aqui, mais uma da afinação, porque a minha trompa é afinada em Fá e Si bemol. Temos aqui as bombas, o tudel, o meu bocal, e aqui eu tenho a minha campana. Nós temos alguns tipos de trompa, tem a trompa rosqueável e a trompa não rosqueável. A minha, no caso, não é rosqueável, eu não consigo retirar essa campana, ela é fixa no meu instrumento. Ela tem uma extensão, geralmente, de 4/8, né? Ela vai chegar a 4/8, e é um instrumento muito utilizado em vários momentos na música. Nós temos obras maravilhosas de Mozart, Gustav Mahler, Tchaikovsky. Então, é um instrumento muito utilizado por esses autores, né? E também muito utilizados em trilhas sonoras de filme. Nós temos vários solos de trompa em Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então, a trompa, ela trabalha com muita diversidade. O som dela, a tessitura dela de som é um som aveludado, um som que quase se assemelha ao som da voz humana. Então, eu posso dizer que esse instrumento é um instrumento divino. Eu gosto de dizer que ele é um instrumento divino. E é um instrumento também que compõe as orquestras, compõe bandas, é muito trabalhado em quintetos, quartetos. Ele é considerado um instrumento de metal, mas também ali próximo aos instrumentos de madeira. Ele também compõe alguns grupos de madeira por causa da origem dele, né? Que é uma origem da origem de um chifre. Então, essa é a trompa, com todas as suas particularidades. Eu vou tocar agora um trechinho de Star Wars, o tema da Força, que foi composta por John Williams. Olá! A música da partitura e o texto do libreto são os pretextos para as impressionantes vozes e a pujante sonoridade da orquestra e das massas corais que assistimos nos palcos. Mas a complexidade da ópera vai mais além. A produção de um espetáculo de ópera abrange elementos como cenários, iluminação, figurinos, maquiagem, efeitos especiais. Elementos esses que são combinados para contar a história de uma maneira multidimensional. Neste episódio,
teremos o prazer de contar com a participação de 3 importantes profissionais da ópera no Brasil. A partir de suas áreas de atuação na ópera, nossos convidados responderão a seguinte questão: como é feita a ópera? Do ponto de vista da direção musical, responde o maestro Gabriel Reis Quirato. Na minha opinião, é como montar um grande quebra-cabeça. Cada pecinha desse quebra-cabeça, mesmo antes do primeiro dia de ensaio, já está se preparando isoladamente na sua casa. Então, os cantores solistas já estão aprendendo e memorizando seus papéis. O coro ensaiando com o maestro do coro, o maestro estudando a parte musical de todos os elementos da ópera, o diretor de cena estudando a cena, pianista aprendendo a ópera toda ao piano e assim por diante. Idealmente, no primeiro dia de ensaio, a gente costuma fazer aquilo que chama de ensaio de sala. É um ensaio musical com o pianista fazendo a parte da orquestra, o maestro, os cantores e eventualmente também o coro. É um ensaio para todo mundo se conhecer, digamos, musicalmente. Em seguida vem os ensaios de cena, onde música e cena, trecho a trecho da ópera, são conectados. Depois o maestro começa um ensaio musical com a orquestra, faz as leituras de orquestra. Depois junta orquestra, cantores solistas e coro, num ensaio sem cena, que a gente costuma chamar de ensaio à italiana. Depois vem os ensaios de conjunto, onde todas essas pessoas começam a fazer a ópera já juntando com a cena, com o teatro. E aí todos os elementos que também vão se juntando, como luz, figurino, cenário, etc. Depois de vários ensaios de conjunto, nós temos o ensaio pré-geral. O ensaio geral, finalmente, com algumas pessoas convidadas, já costuma ter algum público presente, como uma espécie de pré-estreia. E, finalmente, a estreia, onde todas as pecinhas desse quebra-cabeça se uniram. Já do ponto de vista da produção de ópera, responde a produtora do Festival de Ópera do Teatro da Paz, Nandressa Nunes. A função do produtor de ópera no espetáculo é cuidar de toda a logística que envolve o espetáculo. Desde a contratação dos técnicos e solistas, de todo o corpo envolvido, o deslocamento dessas pessoas até ao teatro ou a cidade para onde eles vão, e tudo mais que envolve o espetáculo. A questão de programa, a questão de ingressos, cortesias, acompanhar os ensaios e todo momento que o artista sai da sua casa até ele voltar é de responsabilidade do produtor de ópera. Atualmente existem cursos para você ser produtor. No meu caso, por exemplo, foi uma questão natural. Eu comecei como assistente de cenografia, passei para a direção de palco e, na sequência, eu comecei a produzir. A minha carreira começa no Teatro Municipal de São Paulo, produzindo uma estreia mundial da Ópera Olga. Então, assim, eu sou da leva dos produtores antigos que a gente aprendia na prática. Então, o nosso fazer não é acadêmico, é um fazer na prática. E, no meu caso, eu consigo ter esse destaque por ter começado por áreas menores. Eu consigo trabalhar melhor com orçamentos, conheço melhor a questão dos artistas. Afinal de contas, são 24 anos de mercado, né? Já é um tempinho. E do ponto de vista da concepção cênica do espetáculo, responde o diretor de cena e diretor de palco, André Di Peroni. O diretor de cena, ele é o responsável em transformar em imagens o que ele viu, leu e ouviu na partitura. Então, a partitura musical de uma ópera, por exemplo. O compositor criou a música daquele espetáculo, né? A melodia, o som. O libretista criou o texto, as falas daqueles personagens. O que o diretor de cena faz? Ele pega esse libreto, ele estuda, ele ouve essa música muitas vezes, vê o que a música sugere para ele, né? A criatividade dele, como que aquela música chega até ele. Ele lê o libreto, ele vê o que esse libretista escreveu
né, nas rubricas, quais são os detalhes desse espetáculo, o que precisa acontecer, quem são esses personagens, e ele vai transformando isso em imagens. Então ele se reúne com o cenógrafo, que é quem vai criar os cenários do espetáculo, e ele vai passando as ideias dele, o cenógrafo vai passando as dele também. O figurinista, que vai fazer as vestimentas, né, os figurinos do espetáculo. O maquiador, o peruqueiro, que vai fazer as perucas do espetáculo. O iluminador, que vai dar a atmosfera com a luz. E aí ele vai criando, junto com essa equipe artística, a cara desse espetáculo. E depois, quando os ensaios começam, ele trabalha com essa movimentação. Que momento que os atores vão entrar em cena, como que eles vão cantar, qual a posição que eles vão estar, como que eles vão estar em cena, como que ele concebeu aquela cena com balé, com atores, com o coro. Então ele cuida de toda essa movimentação das pessoas no palco e da interpretação delas. E também qual momento as coisas acontecem, que horas que eles trocam de figurino, que hora que o cenário se movimenta. E junto com ele trabalha durante os ensaios e também, depois dos ensaios de palco, o diretor de palco, ou a diretora de palco. O diretor de palco é o que transforma, né, em realidade, o que organiza tudo aquilo que o diretor de cena pediu. Então ele está no palco e ele está cuidando nas coxias e nos bastidores para que tudo aconteça na hora certa. Porque numa ópera, por exemplo, a orquestra começa a tocar e ela não vai parar. Ela vai tocando conforme o maestro está regendo uma ópera, a orquestra vai tocando e a história vai acontecendo. Então o diretor de palco tem esse papel importante de dizer que momento que as coisas vão acontecendo sem parar a música. Então ele está ali na coxia, nos bastidores, e ele tem tudo anotado na partitura, em qual nota, em qual compasso o cenário vai se movimentar, que momento que os figurinos, os atores vão sair de cena para trocar de figurino, ele que organiza as coxias, por onde as pessoas entram, por onde elas saem, que momento que troca a luz do cenário, que momento que fecha a cortina, que abre a cortina, os intervalos, os horários. Então esse é o diretor de palco. Então o diretor de cena, basicamente, ele que cria aquela atmosfera do espetáculo, né, essa parte da criação, da parte artística, e o diretor de palco é o regente da coxia, ele que organiza e vai regendo para que tudo aconteça na hora certa e o espetáculo aconteça de uma forma tranquila, como deve ser, com segurança e bonito para o público. Neste episódio, pudemos ter uma ideia da complexa estrutura e da ampla variedade de profissionais e artistas envolvidos na produção de um espetáculo de ópera. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima.